Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Papel Jurídico. Nesse episódio, nós estamos recebendo a professora e advogada Laura Brito, doutora em Direito pela USP, para tratar de um tema que, na verdade, trata a respeito da efetividade das normas jurídicas. Hoje nós iremos conversar sobre a possibilidade de alteração do nome e do gênero no assento de registro civil, sem a necessidade do procedimento de redesignação de sexo. Laura, seja muito bem-vindo ao podcast mais uma vez, né? O segundo episódio que você participa conosco, de tão querida que é por nós. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de participar mais uma vez do podcast do Papel Jurídico, uma iniciativa que eu comemoro, que eu celebro, para a gente poder tratar de temas tão importantes, que vocês vêm tratando tão bem, de forma leve e de forma mais tranquila. Muito obrigada por terem lembrado de mim. E nós que agradecemos. Nós preparamos um roteiro, né, como de praxe, para nos guiar durante esse bate-papo, e eu acho que o ponto de partida, uma questão que é extremamente importante, é a reconstrução histórica, justamente para os nossos ouvintes se situarem sobre o que nós iremos discutir e qual é o ponto de partida. O que nós podemos falar sobre a temática desde então até os tempos atuais? Ótimo. Lucas, falando em ponto de partida, eu tenho que falar uma primeira questão que é ponto de partida na nossa conversa de hoje, que é o meu lugar de fala, né? Eu não sou uma pessoa trans, né? Então, a gente, geralmente, para poder tratar dessa temática, a gente tem que localizar que existem as pessoas trans, né? Em que há toda uma discussão a respeito da sua performance de gênero e a sua não conformidade com o sexo que lhe foi atribuído no nascimento, e as pessoas cisgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero e eu estou conversando aqui a partir do meu papel de advogada e professora que aborda, que trabalha e que estuda as questões jurídicas ligadas à transexualidade. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Tudo que a gente vai conversar aqui passa por uma vivência de advogada que já apoiou pessoas trans na tentativa de mudança de documentos, mas não na vivência de uma pessoa trans. Eu sou uma pessoa cisgênero. Se a gente tiver isso como ponto de partida, já fica muito mais claro. Até porque eu não tire, né, a legitimidade de quem fala disso a partir de uma vivência. Infelizmente, a gente tem poucos advogados trans. Nós temos advogados trans, tá? É até interessante porque a OAB, ela permite o uso de nome social, mas é ainda um número muito reduzido. Então, eu estou aqui falando como advogada que estuda e que apoia a causa, mas não como uma pessoa trans. Bom, a partir disso, colocado esse ponto de partida, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais do ponto de partida histórico, né? O que aconteceu? Bom, para que a gente possa compreender como foi essa caminhada jurídica da proteção dos direitos de personalidade das pessoas trans, a gente tem que entender que a transexualidade, ela foi considerada uma patologia muito tempo, né? A discussão no campo da saúde de despatologização da transexualidade, ela é bem contemporânea. A partir dessa lógica de patologização, ou seja, de considerar a identidade trans como uma doença, isso gerou uma série de discussões dentro do judiciário, ou seja, o pedido de mudança de nome e gênero da pessoa trans dependia de uma espécie de cura ou de uma espécie de tratamento de saúde, que seria uma redesignação de gênero ou aquilo que pudesse aumentar o que eles chamam de passabilidade. O que é a passabilidade, né? Uma imagem cada vez mais alinhada com o gênero com o qual se identifica. Explico o que isso significa. Você quer trocar o seu nome? Você quer trocar o seu gênero? Então você é uma mulher trans, né? Então houve uma designação de sexo masculino para você no nascimento, mas você se identifica como mulher. A gente só vai autorizar você a mudar de nome, a mudar de gênero, se você tiver feito hormonização, se você tiver passado por uma cirurgia de transgenitalização, que seria uma espécie de tratamento ou quase uma cura para o seu, entre aspas, fique claro, problema. Aí, se você passou por isso, você tem laudos, você tem uma série de questões psiquiátricas e psicológicas comprovadas, o judiciário, então, vai te deixar mudar de gênero e nome.
Então, essa patologização da questão trans, ela criou uma série de discussões no judiciário. Ah, a gente pode mesmo trocar o nome e o gênero? Não, então se a gente pode, precisa ter passado por hormonização? Precisa ter passado por cirurgia? E aí, tradicionalmente, inclusive, a gente recaía num processo de longa instrução probatória, Lucas. E nessa instrução probatória, a pessoa tinha que passar por uma perícia psiquiátrica, uma perícia psicológica, uma perícia social, ela tinha que demonstrar que ela se sentia assim há muitos anos, ela tinha que demonstrar que já tinha recorrido, né, a esses recursos, tanto de hormonização quanto recursos cirúrgicos. Então, ou seja, uma série de dificultadores nesses processos judiciais, considerando ainda que, levando em consideração que havia uma longa instrução probatória, havia uma chance de sentença de improcedência, ou seja, que o judiciário compreendesse que aquela pessoa não tinha reunido todos os requisitos para poder realizar o seu desejo relacionado à sua identidade de gênero. Além disso, a gente ainda tinha uma questão jurídica, uma questão processual, que acontecia em alguns lugares, e acontecia particularmente aqui em Belo Horizonte, em que havia o entendimento de que o processo de mudança de nome era uma questão registral. Por isso, tinha que ter um processo na Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte. Mas a mudança de gênero era uma questão de Estado, e pelo regimento interno do nosso tribunal, havendo a vara especializada de família, a mudança de Estado acontecia na vara de família. Ou seja, aqui em Belo Horizonte, de onde eu falo, a pessoa ainda precisava passar por dois processos, um na vara de registros públicos e outro na vara de família. Então, o contexto dessa temática, né, como que em termos jurídicos ele foi tratado até então, é que nos últimos anos a gente já vinha caminhando numa possibilidade de um processo de mudança, mas era tudo muito demorado, muito difícil, muito caro, muito extenuante, o que acabava criando uma distância entre a pessoa que precisava de regularizar os seus documentos e a efetiva regularização e, portanto, a efetiva proteção dos seus direitos fundamentais. Já há alguns anos havia uma consolidada jurisprudência, eu diria que há 10 anos, tá? Desde mais ou menos de 2009, 2010, a gente já lida com uma consolidada jurisprudência no STJ de que podia sim mudar, ou seja, os processos, se eles chegassem ao STJ, falaria sim em autorização da mudança de nome e gênero. Contudo, ainda na primeira e na segunda instância nos estados, tinha essa série de discussões, de exigência, e até chegar lá no STJ, né, um longo caminho para que a pessoa trans tivesse seus direitos garantidos. Essa questão que você cita do caminhar procedimental, né, uma larga produção probatória, uma instrução probatória robusta, que atrasava o exercício do direito e colocava, por vezes, até obstáculos institucionais à efetivação desse direito. Eu acho que isso é muito importante trazer também para o âmbito do STF pela decisão proferida, e aí eu queria entrar nessa temática, por quê? Porque em março de 2018, através da ADI 4275, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, salvo engano, o STF consolidou o entendimento de que seria possível a averbação do nome do gênero nos assentos, né, de registro civil, independentemente da cirurgia, que você citou agora há pouco, de redesignação de sexo. E quais são os pontos dessa decisão, na sua opinião, que merecem um olhar mais aprofundado? Nossa, essa decisão foi muito marcante, né? Sem sombra de dúvidas, e eu vou falar por que ela é muito marcante. A primeira delas é que essa decisão, ela consolidou no mundo jurídico um posicionamento que já vinha da área da saúde de despatologização da identidade trans. A identidade trans faz parte da personalidade, ela não é uma doença. E se ela não é uma doença, ela não precisa de cura por hormonização ou tratamento por hormonização, e ela não precisa de uma solução cirúrgica. Essa é a grande questão que veio dentro do judiciário, o STF consolidou. Ou seja, para a mudança de nome e gênero, primeiro, não precisa de cirurgia de transgenitalização, o que foi uma imensa vitória,
Porque eu não sei se você sabe, Lucas, mas nem toda pessoa da identidade trans quer passar por uma cirurgia de transgenitalização. Porque existem pessoas que estão confortáveis com o seu corpo como ele está. Que bom, né? Porque existem Uhum. corpos diferentes. A segunda, porque uma cirurgia, ela é arriscada, é uma grande cirurgia. Nem todo mundo pode fazer, ainda que quisesse. Existem pessoas que, em razão de risco cirúrgico, de comorbidades, não podem se submeter a essa cirurgia. E, particularmente, em razão dos homens trans, né? A cirurgia de transgenitalização para mulher trans, ela é uma técnica bastante avançada e que nós conhecemos bem. Mas, no caso do homem trans, há uma dificuldade nessa exigência da cirurgia que também afastava. Isso sem dizer que nós temos poucos ambulatórios no Brasil que abordam a questão da transexualidade, de maneira que, às vezes, a pessoa, mesmo querendo e podendo, ela tem que esperar muito pela cirurgia. E não faria sentido que ela tivesse que aguardar a cirurgia para poder, então, ter a sua identidade em seus documentos regularizada. Então, o STF marcou que não precisa de cirurgia e não precisa de hormonização. Precisa de identidade e vontade. A terceira coisa que o STF consolidou, que também é muito importante, é de que não precisa de processo judicial. A existência de processo judicial era para que tivesse aquela instrução probatória que conversamos. Mas, ora, a instrução probatória, ela existe quando o juiz pode negar ou não negar, né, aquele pedido, dar a procedência ou improcedência. Como que a gente vai deixar que o juiz possa dar uma improcedência num pedido que é relacionado à identidade da pessoa? Então, não precisa de cirurgia, não precisa de hormonização e não precisa de processo. Mas um outro ponto que a gente precisa marcar aqui, que também é importante nesse julgamento do STF, é que ainda demorou demais. Foi muito importante? Foi. Mas o processo todo, até a decisão, porque além da ADI, houve um julgamento de um recurso extraordinário de forma conjunta. O fato é que esse processo, particularmente, desde a primeira instância, o do recurso extraordinário, que foi julgado junto com a ADI, até a decisão final, demorou 9 anos, dos quais 6 estavam no STF. É muito grave, porque as demandas da população trans são demandas da vida, e elas são demandas urgentes. Então, quando a gente fala da demanda da vida, da demanda da identidade, da demanda da existência, a demora ela é um problema grande demais. Então, se por um lado a gente celebrou, né, a decisão do STF, por outro, há um problema do tempo, e a gente não pode esquecer disso, né? As questões de quem vive na identidade trans são questões urgentes, e a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Tentando conformar, né, os procedimentos cartorários a essa decisão, que, como você falou, já chegou tardia, o CNJ prontamente editou um provimento, o de número 73, de 28 de junho de 2018. Como que funciona esse procedimento de averbação no âmbito dos cartórios? Vamos lá. Eu vou falar de maneira um pouco mais genérica, até para que não fique cansativo, né? Quem nos ouve, se tiver curiosidade, pode procurar o provimento no site do CNJ. Como é que isso funciona? A pessoa que quer mudar a sua identidade, ela deve ir ao cartório na qual teve o seu registro de nascimento, tá? Caso ela esteja distante do seu cartório de registro de nascimento, ela deve buscar outro cartório de registro civil de pessoas naturais para proceder ao pedido de mudança de nome e gênero, e esse cartório vai remeter depois o processo, então, para o cartório original. Então, pode acontecer, mas a pessoa, então, tem que buscar, preferencialmente, o registro civil de pessoas naturais onde ela foi registrada, ou, não podendo, um registro civil que esteja perto do seu domicílio. Chegando lá, ela fará uma manifestação de vontade, assinará um requerimento e deverá juntar uma série de documentos. Certidão de nascimento atualizada, caso seja casado, certidão de casamento atualizada, RG, CPF, se tiver passaporte, título de eleitor, comprovante de endereço é muito importante, certidão de distribuidor civil, criminal, execução criminal, de tabelionato de protestos, justiça eleitoral, justiça do trabalho e, né, no caso das mulheres trans, a certidão da justiça militar, de cumprimento das obrigações militares. Então, tendo juntado todos esses documentos,
o cartório vai pedir um prazo para análise da conformação desse documento, e estando tudo em ordem, né, vai haver, então, a mudança do gênero e do nome. E é claro, obviamente, a pessoa pode escolher mudar os dois ou mudar apenas um dos dois, não há exigência de que sejam os dois ao mesmo tempo. Então, a princípio, é esse o procedimento, né? Há um pedido, um requerimento assinado, a apresentação da pessoa trans, ela tem que se apresentar o pedido e a legitimidade de realizar o pedido é pessoal e será verificado pelo funcionário do cartório que aquela pessoa que está assinando o requerimento é a pessoa que pretende mudar o seu nome e o seu gênero, a apresentação de documentos, a conferência depois de uns dias e, havendo uma resposta, efetivamente a mudança e, normalmente, mais alguns dias para a entrega de uma certidão de nascimento atualizada já com as novas informações. E no plano fático, esse procedimento, e aí não só a questão do provimento do CNJ, mas também da decisão, né, porque um é decorrência do outro, como que você vê a aplicabilidade e a efetividade tanto da decisão da STF, como na DI, como o provimento 73 do CNJ? Ótima pergunta, Lucas. E vai encontrar com aquilo que eu falei no início, né, sobre a diferença entre ser advogada e ser uma pessoa de vivência trans, que não é o meu caso. Quando eu vi o provimento, eu falei, nossa, mas uma beleza isso aqui, né? Rapidamente, todo mundo de identidade trans vai ter mudado seu documento, a gente vai poder fazer um trabalho aí, né, junto à população trans mais marginalizada. A gente sabe, né, os números nos mostram que a população trans no Brasil é muito marginalizada, as pessoas que eu conheço vão poder rapidamente trocar seus nomes e seus gêneros, e eu pensei, meu Deus do céu, tá tudo resolvido. É uma ingenuidade de quem não está na vivência trans, porque as pessoas trans, elas sabem que ainda que tenham normas ao seu lado, tudo nessa vivência é dificultado, né? E no plano dos fatos, ainda é bastante difícil essa mudança, né? Eu realizei um apoio à mudança de nome e gênero no cartório de uma pessoa trans e fiquei muito impressionada como ainda é difícil. Vou aqui, fiz uma listinha de alguns pontos que me chamaram a atenção. A primeira delas é que, eu não estou dizendo, esclareço até antes de falar da listinha, que não deve haver uma série de cuidados nessa mudança. Até porque nós temos um registro civil de pessoas naturais bastante sólido e um sistema bastante rígido, mas muito bom, né? E existem requisitos mesmo para mudança de número e nome e de gênero. Não estou dizendo que não é para não ter um controle, tá? Mas depois eu vou falar para você o que eu acho sobre como a gente pode melhorar. Okay. Mas a primeira coisa é que há uma desconsideração dessa marginalidade da nossa população trans. Esse provimento, ele considera como se a população trans estivesse vivendo como a população cis, com a mesma tranquilidade, o que não é verdade. Então, primeiro, é uma desconsideração da marginalidade da nossa população trans. Então, quando a gente exige um comprovante de endereço no nome da pessoa, se a gente parar para pensar, uma pessoa que não está orgulhosa ou que não está tranquila com o seu nome de registro, dificilmente ela tem comprovante de endereço. A nossa população trans, ela é uma parte, em parte considerável, população de rua, né, em situação de rua. Então, quando a gente exige comprovante de endereço, estamos presumindo uma situação que nem sempre é vivenciada pela população trans. E, no geral, né, a população trans nem sempre tem a sua documentação regularizada. Então, a gente tem o primeiro problema, que é toda essa lista de documentos já é difícil. A obtenção de todos aqueles documentos que eu enumerei, ela não é uma coisa óbvia. Para gente, com formação jurídica, é um pouco mais fácil. Mas diga para uma pessoa trans, que dificilmente teve a oportunidade de chegar ao curso superior. Aliás, dificilmente teve a oportunidade de terminar o seu ensino médio. E ela recebe uma lista que diz assim: você deve apresentar uma certidão negativa dos tabelionatos de protesto da comarca. Meu Deus do céu. Olha, eu ouso te dizer que boa parte dos nossos estudantes de direito não saberiam o que fazer com isso, né?
Uhum. Imagina uma pessoa que foi marginalizada da educação formal, que foi marginalizada do ensino superior. Como que essa pessoa pega uma lista em que tem simplesmente um nome desse, né? Certidão do distribuidor forense? Meu Deus do céu! Então, a gente precisa não é só botar uma lista na internet, porque até acesso à internet pode ser dificultado. Essas pessoas devem ser acolhidas, né? E explicadas o que isso significa. Eu fico me perguntando se até não deveria ter uma convergência dos cartórios, porque exigir isso dessa pessoa é inviabilizar a realização dos seus direitos, Lucas. Como é que a gente pega uma pessoa trans e acredita que entregar a ela uma lista cheia de documentos, certidão de nascimento atualizada, como que eu vou obter isso, né? É muito difícil. A terceira é a exigência da presença física. Eu entendo que seja necessário, que o pedido é personalíssimo, mas às vezes a exigência da presença física, ela é um retorno àquela pretensão, se antes era o juiz que poderia dizer, olha, acho que você não tem direito de mudar o nome e o gênero, essa questão da apresentação física, dos cartórios em que eu conversei, eles mesmos falam, não, mas o cartorário, ele quer ver mesmo se a pessoa é trans. É uma manifestação de identidade. O que ele vai conferir? Se a mulher trans ela é passável como mulher, ele vai conferir passabilidade, ele vai conferir passabilidade, né? São semelhanças físicas com o gênero que ele se identifica. Ele vai conferir se o cabelo da mulher trans está grande, se o homem trans desenvolveu barba. Então, essa questão da exigência da presença física, ela deve estar totalmente adstrita a uma pessoalidade do pedido e não uma verificação por parte do cartorário. Ele não pode exprimir qualquer opinião a respeito da aparência física daquela pessoa. E isso também, né, vai trazer um pouquinho de dificuldade em relação às pessoas trans que moram fora do Brasil, pessoas trans brasileiras que vivem fora do Brasil, porque os consulados, apesar deles terem uma competência registral, eles entendem que eles não podem fazer essa mudança de nome e gênero. E aí, se a gente exige a presença física dessas pessoas aqui no Brasil, nós também estamos limitando a realização do seu direito. Então, até falei meu próximo ponto, né, que seria a mudança de cidade ou país, ele acaba dificultando. E a população trans, ela é móvel, né, ela vai sair das suas cidades, ainda mais as pessoas que nasceram no interior e sentiram muita resistência na sua vivência lá, saem do país também. Isso também pode dificultar, ainda que o procedimento possa ser feito no registro civil de pessoa natural de outra cidade, né, até isso precisa ser muito adequadamente explicado. E aí a última coisa, e isso a gente já discutia em outras circunstâncias, como por exemplo na época em que se pôde passar a fazer divórcio, inventário extrajudicial, era se o fato de poder ser extrajudicial inviabilizaria a judicialização. E isso a gente tem que ter claro, que a gente tem que ter um sistema multiportas para a solução de problemas da população trans. Ainda que o procedimento em cartório ainda seja possível, já seja possível, como ele ainda pode ter algumas dificultadores, a gente não pode impedir a porta do judiciário, né? Violação de direito tem que ser apreciado pelo judiciário. A gente sabe, isso é uma questão constitucional. Então, quando a gente leva uma demanda ao judiciário de mudança de nome e gênero, hoje há uma resistência, no sentido assim, isso pode ser alterado lá no cartório? Será que não haveria uma falta de interesse processual nessa demanda? Ora, a pessoa trans, ela tem que encontrar o caminho que lhe é melhor, né? Porque, de fato, pode haver ali uma discussão no judiciário sobre, por exemplo, o suprimento de algum desses documentos, por alguma razão, né? Então, o judiciário também tem que estar com as suas portas abertas para a população trans. Não é porque hoje exista o procedimento cartorário que o judiciário está com as portas fechadas. É muito importante isso também. Então, esses são pontos que a gente tem que refletir, né? De que ainda que a gente tenha a decisão do STF, ainda que a gente tenha o provimento do CNJ, não é simples. A vivência trans é uma vivência complexa, é uma vivência, infelizmente, marginalizada na nossa sociedade.
e simplesmente entregar uma lista de documentos, nos quais a gente fala de certidões, que a gente fala de certidões negativas de tabelionato, que a gente fala de certidão de distribuidor forense, a gente não pode presumir que isso seja, desde já, uma efetivação de direitos. E na sua discussão em relação a esses problemas que você listou e que certamente atingem muitas pessoas que procuram os cartórios para esse tipo de procedimento, você acha que quais são os principais pontos ainda a serem discutidos e aprimorados? Quais são os pontos de melhoria necessários para que haja uma efetivação clara desse direito? Bom, mais uma vez, né, Lucas, relembrando que certamente uma pessoa de vivência trans traria mais uma série de questões. Aqui eu olho de um lado da advogada, tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia ter que nos ajudariam muito para poder facilitar isso. A primeira delas é um efetivo conversa, treinamento, esclarecimento com as pessoas que trabalham nos cartórios de registro civil de pessoas naturais. Elas receberam a informação do provimento 73, mas elas precisam compreender o caminho percorrido até chegar ali para uma pessoa trans, né? O caminho de marginalidade, o caminho de falta de informação, de falta de educação formal, né? Porque, como eu te disse, eu já acompanhei e aí a pessoa entrega aquela lista e é do tipo assim, se vira, né? Não estou dizendo que todos são assim, mas o movimento ali propriamente do cartório é tomar a lista, toma a informação, volta aqui com os documentos. Isso não resolve o problema. As pessoas que atendem as pessoas trans, elas precisam de uma formação sobre todos os constrangimentos que essas pessoas já passaram até ali. Às vezes, o simples entregar uma lista em que os documentos exigidos parecem japonês para quem lê, porque é isso que vai parecer, já é um constrangimento para aquela pessoa, porque reforça ali a sua falta de instrução, porque reforça as suas dificuldades financeiras, porque reforça as suas dificuldades no próprio sistema. Ou seja, ela vai ter que ir nos distribuidores, ela vai ter que falar o seu nome de registro, ela vai passar por uma série de constrangimentos, né? Então, será que a gente não teria como aprimorar esse sistema, conversar os sistemas cartorários, para que o próprio registro civil de pessoas naturais pudesse pedir essas certidões? Eu sei que o registro civil de pessoas naturais está atolado de serviço, né? É quem registra o nascimento, óbito, casamento, mas adianta a gente entregar uma lista para a pessoa trans com todos aqueles nomes? Será que não existe uma outra forma de acolhida? O segundo é sempre lembrar a questão do tempo. A pessoa que pede mudança de nome e gênero, ela anseia por aquela mudança há anos. O prazo de 30 dias, 20 dias para analisar, que para nós, Lucas, parece pouco 20 dias, 30 dias, mas para quem precisa efetivar o seu direito de personalidade, é muito tempo. Eu não estou dizendo que não pode ser 20, que não pode ser 30, mas quando a gente fala ainda da possibilidade de judicialização, quando a gente fala do procedimento no cartório, a gente tinha que pensar também em termos do tempo da vida, do tempo da necessidade. Sim, com certeza. Isso deveria ser reduzido ao máximo, né? O terceiro ponto que eu diria é sobre a privacidade. O artigo 5º do provimento 73 vai falar o seguinte: a alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar das certidões de assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ou por determinação judicial, hipóteses em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. Bom, fiz a mudança de nome e gênero, né, para um conhecido, e fui então pedir a certidão atualizada dele. Uma certidão, não foi ele mesmo, tá? Uma certidão de inteiro teor para resolver algumas questões fora do país. Veio a informação da mudança, Lucas. Veio o nome original. Veio o procedimento de mudança de nome e gênero. Ou seja, está lá público. Qualquer pessoa que pedir a certidão de inteiro teor vai receber. Então, eu voltei e falei com o pessoal do cartório: olha, isso daqui está violando o artigo 5º do provimento 73 e está violando um direito constitucional à intimidade e privacidade. E a resposta deles foi: então, judicializa.
Gente, Veja bem, né? Ou seja, a dificuldade volta para a pessoa trans. Então, judicializa. Vamos judicializar? Vamos. Vai resolver? Muito provavelmente em algum momento. Mas a gente volta para o problema do tempo. Quanto tempo mais a gente vai levar para efetivamente conseguir resolver um problema que já tinha que ter sido resolvido há tanto tempo? Né? Porque eles entendem que, não, o princípio da veracidade do registro, a gente tem que entregar. Mas e a privacidade? E a intimidade, né? O inteiro teor, mesmo com todas as informações, ela deveria ficar adstrita a um pedido específico da própria pessoa ou um pedido judicial. E eu consegui sem maiores dificuldades, tá? E o quarto ponto, né, é a gente compreender qual é o sentido da expressão acesso a direito. Acesso, eu vou falar de acesso à justiça, porque fica parecendo judiciário, mas acesso ao direito. Não basta o direito existir quando a gente fala de pessoas vulneráveis, Lucas. Esse direito tem que chegar até a elas. E é esse o ponto. É a gente mudar a forma como a gente compreende a vulnerabilidade e a forma como a gente aborda a proteção dos direitos das pessoas vulneráveis. Dizer que está tudo resolvido porque existe um provimento, e se você chegar no registro de pessoas naturais, tem uma lista de documentos, é ingênuo demais. A pessoa vulnerável, ela é vulnerável justamente porque ela tem uma maior probabilidade de ter os seus direitos fundamentais violados. Nós temos que fazer com que isso chegue às pessoas trans, né? Que elas saibam que isso pode, que a lista seja traduzida para elas. Essa lista tem que vir com o endereço dos lugares onde elas têm que ir. A gente tem que falar sobre custo. Custa. Tirar a certidão de nascimento atualizada custa, algumas certidões custam. Como que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai lidar com a questão da falta de endereço e nome próprio? Como que a gente vai resolver isso? Então, o acesso a direito não é existir uma norma, existir uma decisão, existir um provimento. O acesso a direito é uma situação em que ele realmente pode ser efetivado sem maiores dificuldades, tá? Então, é isso que eu acho que a gente podia fazer para poder melhorar. E se você me permitir, antes mesmo que a gente termine a nossa conversa, eu depois claro. quero falar um pouquinho sobre um artigo que eu escrevi sobre isso. Sinta-se à vontade. O espaço é seu. Então, tá bom. Que isso não pareça uma espécie de jabá, mas vai acabar sendo. Existe um livro chamado Direito e Medicina em Dueto. Esse livro foi organizado por mim e pela doutora Eneide Gontijo Fernandes. E nesse livro, eu escrevi um artigo com o doutor Davi Colares, um artigo justamente sobre essa questão da alteração do registro civil sem cirurgia de redesignação sexual. É um artigo interessante, né? Porque eu escrevi junto com o doutor Davi Colares, e ele é um médico, e ele é uma pessoa trans também. Então, foi muito interessante, porque aí a gente mudava essa questão do lugar de fala, porque ele efetivamente falava de uma vivência. Então, a gente escreveu esse artigo ainda sobre a jurisprudência do STJ, porque a gente não tinha ainda a decisão do STF. Nos dias de sair da gráfica, saiu a decisão do STF, deu tempo, a gente fez uma análise ainda da decisão do STF. Então, quem tiver vontade de entender o que aconteceu e o que veio antes, esse artigo traz, né, essa discussão da jurisprudência anterior e do STF, mas o doutor Davi, ele traz algumas informações também sobre essa questão da patologização muito interessante, né? E aí, eu vou usar aqui algumas expressões até que podem causar um impacto, mas eu acho importante, afinal de contas, é sobre isso, e eu gostaria de deixar aqui um breve trecho, um parágrafo apenas, desse artigo que escrevemos e que eu relendo, falei, gente, isso aqui é tão importante. A realidade é que a determinação do gênero ao nascer é baseada na genitália, porém a determinação social, a percepção da identidade pelo indivíduo e pela sociedade e sua expressão são baseadas em uma série de elementos, como vestuário, gestual, hábitos, corte de cabelo, fala, que são arbitrariamente atribuídos a este ou aquele gênero, visto que variam com a população analisada e ao longo do tempo. A genitália dificilmente voltará a ser objetivamente critério de determinação social do gênero do indivíduo depois que ele deixa de usar fraldas. Isso porque, na nossa cultura, a genitália pertence ao âmbito do íntimo.
Então, Lucas, é sempre bom a gente lembrar que depois que a gente para de usar fralda, nunca mais será o nosso critério de posicionamento social, porque a nossa genitália está no aspecto íntimo. Por isso, essa caminhada, né, que vinha exigindo, o judiciário exigindo uma mudança na genitália para uma mudança de gênero e nome, não tinha sentido algum, porque a gente estava falando de algo totalmente adstrito à lógica da intimidade. A gente convive com milhares de pessoas e, com raras exceções, a gente desconhece a genitália dessas pessoas. E isso não nos importa para que a gente diga quem elas são. Então, a partir do momento que se condiciona a retificação do registro civil, a alteração morfológica do genital, traz-se o íntimo para a esfera pública, em gravíssima violação aos direitos de personalidade, destacadamente a intimidade e a vida privada. É por isso que, em termos jurídicos também, a gente não podia ter continuado condicionando os direitos de personalidade a uma questão genital. Por isso que essa decisão do STF é tão importante e é por isso também que eu tenho uma esperança muito grande de que a gente consiga mudar a nossa concepção para que a gente possa, de fato, compreender que a vulnerabilidade das pessoas trans, vinda dessa patologização e vinda de uma série de circunstâncias, possa ser mudada para que também o procedimento cartorário seja mais humanizado. Era isso que eu queria falar. Eu nem tenho palavras, primeiro para agradecer pela participação no podcast e depois para agradecer pelo ensinamento. Eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor para todos que estão nos escutando. E quando eu formulei o roteiro, né, para o nosso episódio, eu tinha noção, mesmo que distante, de alguns dos problemas, mas jamais imaginaria a dimensão deles. E isso você conseguiu trazer com bastante clareza. Então, muito obrigado. Eu nem preciso reafirmar o quanto você é bem-vinda aqui no nosso podcast, o quanto você é querida por nós. E continuamos de portas abertas para as discussões futuras. Obrigado, Laura. Eu que agradeço, espero poder voltar em breve. Um abraço grande para vocês e para quem nos ouve. Até mais. Tchau.